Prezadas amigas, prezados amigos, que Jesus, o Mestre Maior, nos ilumine e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Você ama o seu inimigo? Vamos conversar um pouco sobre isso e ver quais são as lições que o Mestre Jesus, o Espírito da Verdade, tem para nos oferecer. Mas, no momento, vamos fazer a nossa oração, a nossa meditação, a nossa interiorização, pedindo para os bons Espíritos que nos ilumine, que nos dê a sua paz e que possamos absorver o máximo de conhecimentos possíveis sobre esta lição maravilhosa que é amar os inimigos, a qual o Mestre Jesus assim nos ensinou. Que assim seja. Amar os vossos inimigos. Sempre começamos com uma passagem do apóstolo Mateus, onde ele diz: aprendestes a amar aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem para os que te odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E o Espírito de Verdade vai nos começar falando: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer o mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. E entre as pessoas que desconfiam uma das outras não poderá haver os mesmos laços de simpatia. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Isso é muito interessante. Essas palavras de Jesus nos aplicam uma grande lição. Nós não devemos ter raiva dos nossos inimigos, por mais que eles fazem coisas contra nós. Não podemos ter raiva, porque como nós já conversamos algumas vezes sobre serem misericordiosos, tudo isso faz parte da lei do amor a que Jesus nos aplicou. É claro que nós não vamos ter aquela intimidade para com o inimigo, ou para aquela pessoa que nos faz mal, não. Mas também não vamos ter raiva dele. O mal, ele só se amplia no nosso planeta porque nós damos muito crédito para ele, nós damos muito crédito para o mal. E os inimigos só se fortalecem porque damos muito crédito aos nossos inimigos. Por isso que Jesus nos aplica essa grande lição: devemos orar pelos nossos inimigos. Porque orar pelas pessoas boas, os nossos familiares, aqueles que nós queremos bem, isso nós já fazemos tranquilamente. Agora, orar para aqueles que nos fazem mal, nos querem mal, por que nós devemos fazer isso? Primeiramente, para que os bons espíritos, a espiritualidade superior, possa trabalhar na vida dessa pessoa, possa abrir a mentalidade dessa pessoa, possa fazer com que essa pessoa comece a entender que ela está errada. E ela está aqui para progredir, como nós também estamos para progredir. Então não é certo nós orarmos ou fazermos coisas ao contrário, nos vingarmos daquela pessoa, pois no fundo nós estamos prejudicando a nós mesmos. É claro, como ensinou Jesus, nós não vamos ter aqueles laços de simpatia, aqueles laços de amizade para com a pessoa, mas nós também não vamos querer fazer mal para com ele. Isso não vale a pena, não nos eleva em nada na nossa vida. Por isso que ele fala aqui, se amardes apenas o que vos amam, que recompensas você tem, uma vez que as pessoas de uma vida também amam aqueles que amam, não é verdade? E se vós fazeis bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de uma vida fazem a mesma coisa? Se vós emprestais àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensas tereis? Então a gente tem que, através da nossa evolução, da nossa passagem por esse planeta, num processo evolutivo, amar os nossos inimigos. Mas como é que as pessoas vão amar os inimigos se, por exemplo, numa condição de guerra, como está acontecendo nos nossos dias atuais, e que sempre aconteceram, a pessoa vai amar aquele inimigo? Como é que a pessoa vai se sentir depois de um término
de um conflito bélico, onde as cidades foram destruídas, pessoas retornaram ao mundo espiritual de forma violenta. Como é que essas pessoas vão se sentir? Como é que você vai amar uma pessoa desse jeito? A gente tem que começar a notar numa condição prática o que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra. Eles tiveram que mudar o modo de pensar, o jeito de fazer as coisas. Eles tiveram que mudar, inclusive, a sua mentalidade em relação aos outros países. A Alemanha hoje é um dos países que mais recebe imigrantes, refugiados, por essas questões, pela questão também da vergonha de ter acontecido a Segunda Guerra. É óbvio que o inimigo, né, o que a gente pode chamar de inimigo, engana muitas pessoas através do seu bom falar, da sua condição, né, de fazer com que as massas acreditem nele. Mas, infelizmente, provocam muitos problemas sérios. Na nossa vida pessoal, e principalmente na nossa vida profissional, que nós vemos nas empresas muitas pessoas querendo passar os outros para trás, querendo conseguir o cargo da outra pessoa, querendo conseguir coisas assim na vida profissional, que eles não fazem um esforço para conseguir essas coisas do melhor modo possível. Pelo contrário, ficam com inveja das outras pessoas. E na sua vida familiar também não tem o seu inimigo, aquela pessoa que infelizmente inveja aquilo que você tem, fica falando mal de você para os outros parentes, para os outros amigos? É chato, mas você tem que amar essa pessoa. Não que você seja superior a ela, não que você seja melhor do que ela, mas porque ela precisa da sua oração e para que também os bons espíritos possam atuar na vida dela, como aqui nós já dissemos. Por isso que nós não vamos ter essa simpatia com os nossos inimigos, mas nós vamos ter benevolência para com eles. E isso faz parte da nossa evolução. Amar os inimigos não é ter para com eles, como ele diz aqui, afeição forçada que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente, não é verdade? Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, não é ter contra eles nem ódio, rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que fazem. Não é colocar nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem no lugar do mal, é alegrar-se pelo bem que lhe aconteça ao invés de se entristecer. Olha que lição maravilhosa o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca através dos ensinamentos de Jesus. É socorrê-los em caso de necessidade, é não fazer nada para que possa prejudicá-lo em palavras e atos, é enfim pagar-lhes todo o mal por bem sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento: amai vossos inimigos. Nós vemos hoje muito nas disputas políticas entre partidos essa questão do ódio, essa questão da vingança, não colocando as pessoas num determinado patamar de respeito, falando mal de fulano, falando mal de cicrano, não olhando a trave no seu próprio olho e olhando a trave no olho da outra pessoa. Isso faz com que a gente crie inimigos, inclusive nossos próprios inimigos internos. E nessa questão dos inimigos internos, será que você não está criando também um inimigo interno? Se achando muito desvalorizado, se achando que você não tem condições de fazer determinadas atividades, que você não é nada nesse planeta? Pelo contrário, nós sempre repetimos em várias e diversas conversas, você é uma peça importante nesse planeta, porque se fosse Deus que não faz nada útil, com certeza não teria regimentado você nesse planeta para que você possa se melhorar e ajudar as outras pessoas. Como é que estão seus inimigos internos em relação aos seus pensamentos e à sua mudança de vida? Será que você se sente naquele sistema em que os outros conseguem e eu não consigo nada? Nós temos que mudar um pouco essa nossa concepção. O inimigo interno trabalha muito em relação às nossas dificuldades. Ele esconde as nossas qualidades. No item 5 desse evangelho vai ter os inimigos desencarnados. O espírita que tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devido à imperfeição momentânea. E, do mesmo modo que a criança se corrige com seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom.
sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo e que este possa persegui-lo com o seu ódio mesmo após ter deixado a terra. Então nós que procuramos melhorar espiritualmente, que vamos em busca de conhecimento espírita, espiritualista, nós temos que entender isso daí, né? O ser humano, ele não deixa o corpo físico pelo desencarne e se torna anjo. Pelo contrário, com as suas qualidades e com aqueles defeitos ou com aquilo que ainda falta melhorar, ele volta para o mundo espiritual. E voltando para o mundo espiritual, se ele acha que você ainda é inimigo dele, se você fez alguma coisa para com ele, se ele não tiver discernimento suficiente para ele mesmo perdoar as ações que você fez, com certeza ele vai te incomodar, porque ele está livre do corpo físico e ele tem mais agilidade para agir contra você, né? Olha que ele nos diz que saber que qualquer vingança que faça não atingirá seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Então a gente tem que começar a analisar esta parte, né? Jesus também nos ensina, através do evangelista Mateus, mais uma vez, no seu capítulo 5, versículo 38 a 42. Se alguém lhe bater a face direita, apresentar-se a outra. Não quer dizer se, por exemplo, alguém agredir você fisicamente, por qualquer coisa. É óbvio que aquele que não revida a agressão fisicamente, ele desarma a outra pessoa. Mas o que é dar a outra face em relação àquela que você levou a bofetada? É que se fizerem alguma coisa para você, né, não revide, deixe que o próprio mal se encarregará dessa pessoa, né, para que ela tenha um aprendizado, não para que ela se vingue, mas que ela tenha um aprendizado em relação àquilo que ela fez. Por isso Jesus fala, né, aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Na brincadeira nós vamos dizer assim, não vão ficar tudo cego, vão ficar tudo banguela, né? Eu vos digo que para não resistir ao mal que quiserem fazer, mas se alguém se bater na sua face direita, apresenta também a esquerda. Se alguém quiser demandar contra vós para tomar a vossa túnica, dá-lhe também vosso manto. Se alguém quiser obrigar você a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Daí aquele que vos pede, e não rejeitar jamais aquele que vos pedir emprestado. Então é uma coisa interessante, né? Hoje nós temos essa condição de muito, com perdão da palavra, muito mimimi em relação a preconceitos, em relação a muitas outras coisas. Isso também são inimigos atacando as outras pessoas. Claro que nós não devemos ser preconceituosos, ou fazer brincadeiras, piadas, ou falar coisas de mau gosto em relação à cor da pessoa, em relação à sexualidade, deixar de lado essas piadas que envolvem o jeito das pessoas. Isso aí não faz bem para ninguém e também não eleva a ninguém. Então nós temos que começar a dar a outra face, aprender a dar a outra face, aprender a sermos seres espirituais cada vez melhores desse planeta. Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres nascidos do orgulho, da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aqueles cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, tudo aquelas vinganças que a gente vê que as pessoas fazem, é tudo o ego trabalhando para que a pessoa limpe seu nome, limpe a sua honra. E nós sabemos muito bem que nada disso vai valer a pena, pelo contrário. Por isso que as lições do Mestre Jesus, as lições dos outros mestres ascensionados são muito importantes para a nossa vida. São de extrema importância para que a gente possa evoluir espiritualmente, para que a gente entenda não ao pé da letra, mas que a gente entenda através do Espírito vivificante que nos ensina, né? A vingança, através do espírito de Jules Olivier, de Paris, de 1862, onde ele vai dizer que a vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é justamente com o duelo os últimos vestígios da selvageria da humanidade que faz sofrer no início da era cristã. Por isso a vingança é sinal de inferioridade e se deixam levar os homens e que se deixam levar os espíritos que assim sugerem essas pessoas. Então faça uma análise sobre aqueles que te incomodam, sobre aqueles que você acha que são seus inimigos, por aqueles que nos atormentam, e nunca pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Não alimente uma coisa que cada vez vai ficar mais forte, vai ficar pior.
é como uma fogueira. A fogueira, para se extinguir, nós temos que deixá-la comer todo o material, toda a lenha, ou seja, o que está queimando. Se nós colocarmos mais lenha, mais combustível, ela continuará queimando, ela continuará tendo energia. Então, vamos pagar o mal com o bem, dentro daquilo que nós possamos, dentro daquilo que a gente possa compreender e entender que como Deus nos ajuda a perdoar as nossas falhas, nós também temos que ajudar a perdoar as falhas dos outros e procurarmos sermos cada vez melhores. Paz e prosperidade a todos. Até o nosso próximo encontro, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença.